Bom dia, pessoal. Hoje, dia 6 de setembro de 2024. Cá estamos nós, vivos. E isso é uma coisa muito boa, né? Dia que se duvidar dessas minhas palavras aqui, vá no obituário da sua cidade e veja quanta gente morreu de ontem para hoje. Aí você vai ver o quanto que é gostoso você estar vivo. Sabe que quando a gente pensa na vida e no quão efêmera ela é e quão pouco tempo a gente tem nessa terra, né? A gente tem que fazer um negócio que em direito chama de mutatis mutandis, né? Mudar o que tem que ser mudado. E imaginar o seguinte: digamos que você tivesse mais um dia de vida só para fazer o que vem na tua cabeça e aproveitar bem esse dia. Ou se você tivesse um minuto de vida. Então, eu possivelmente ia querer estar com a minha mulher, com os meus filhos lá, e dar um beijo em cada um e dizer o quanto os amo, que isso é uma coisa boa para aproveitar esse um minuto. Também para pedir perdão para Deus de alguma coisa que eu possa ter esquecido. Mas o fato é o seguinte, o fato é que é muito importante a gente estar vivo. E hoje eu quero falar um pouquinho, e muito resumidamente, e quero provocar a sua curiosidade para você pesquisar depois no seu celular, no seu computador, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. A gente fala, os evangelhos sinóticos, os evangelhos isso e tal, tem que evangelizar e tal, mas a gente parando para pensar assim, no que é o evangelho mencionado na Bíblia e como que esse evangelho impacta a minha vida, a sua vida e a nossa casa, tá? Bom, primeiro eu quero começar pelo significado da palavra evangelho. Ela vem do grego e significa boa nova, tá? E a respeito disso, por que isso era uma boa nova? Bom, por vários motivos, né? Por vários motivos. Veja bem, primeiro que a gente tinha uma divisão entre o gentil e o judeu, né? O judeu era a videira e o gentil era o de fora. Com o evangelho, foi permitido que o gentil fosse enxertado na videira e participasse das bênçãos de Abraão, né? Muito bem, isso é uma boa nova. Outra coisa, passei uma vida inteira vivendo de forma errada, mas eu quero viver de forma certa. Ok? Se arrependa, né, dos teus pecados, se converta a Jesus, passe a fazer o certo. E o Evangelho é uma boa nova dizendo que você vai ser aceito na comunidade de Cristo, vai ser salvo, né? Veja o que Jesus falou lá em Marcos 1,15. Assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Tá? O Evangelho era a vinda de Jesus, sua ressurreição e a nossa salvação, a nossa inserção na videira através dele, né? Perdão dos nossos pecados pelo sacrifício dele, pelo sangue de Jesus. E ele fala isso, né? O reino de Deus está próximo, se arrependam. Existe uma diferença sensível entre arrependimento e remorso. O remorso, ele é um peso. Eu senti muito remorso quando eu tinha uns 15 anos e fui num baile do cowboy aqui em Guarapuava e fumei quase uma carteira inteira de um cigarro chamado Benson e Hedges, um mentolado que existia na época. Isso era um sábado. E no domingo eu senti muito remorso daquilo. Passei o domingo inteiro com ânsia, aquilo me fez um mal e foi uma benção na minha vida porque eu peguei nojo do cigarro, né? Nunca mais fumei. Mas me arrependi do cigarro. Mas o remorso é mais ou menos por aí. É quando você se sente contrariado por uma coisa que você fez. Mas a diferença do remorso e do arrependimento é que o remorso não tem força para te fazer tentar não repetir aqueles atos. E o arrependimento é isso. O arrependimento, você fica contrariado com o que você fez e se dispõe a não fazer de novo, com força, né? Arrependa-se. É uma mudança de vida. Eles chamam de metanoia, isso aí, mudança de mente, né? Pensar de outro jeito. Muito bem. Daí, a gente fica conversando aqui e às vezes fica imaginando por que o Marco faz esse videozinho aqui e fica falando de temas assim práticos da vida e tal, e disse que não pede dinheiro e que não tem intenção de ser monetizado no canal. Gente, é assim, ó. 2 Coríntios 4,13 é muito legal. Diz assim: crie, por isso falei. Tá?
Eu queria dizer assim, ó, vamos mais uma palavra, a gente volta no raciocínio. Romanos 1,16. O que é evangelho? Evangelho é poder de Deus para a salvação do que crê. Poder de Deus. O que muda a vida de um viciado, de um ladrão, de um mentiroso, de um adúltero? O Evangelho. O Evangelho. E aonde que o Evangelho tem que funcionar? O Evangelho, ele tem que funcionar primeiro no meu coração, ele tem que funcionar na minha mente e ele tem que funcionar na minha casa. Tá? O Evangelho precisa funcionar na minha casa. E aí é o principal ponto desse estudinho de hoje a respeito do Evangelho. Evangelho é boa nova. Pare hoje, respire, observe sua vida hoje e volte lá atrás. Diz assim, sua vida é melhor hoje ou era melhor lá atrás? Eu posso dizer assim, ó, eu lembro da minha infância, eu lembro da minha juventude, eu lembro dos anos para trás e eu posso falar para vocês com toda certeza que hoje eu vivo o melhor tempo da minha vida. Seja nas minhas emoções, nos meus pensamentos, na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Eu vivo o melhor tempo da minha vida. Eu sou um homem que eu tenho convicção da eficácia do Evangelho na minha vida. Eu sou um homem muito mais feliz hoje do que eu jamais fui. E isso, para mim, é a eficácia do Evangelho nas nossas vidas. Você olhar o progresso da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, de toda a sua família. Muito bem, Jesus falou assim, lá em Marcos 16,15, né, essa palavra bem conhecida, que é a grande comissão. Vão e pregam o Evangelho a toda criatura. Né? Anunciem as boas novas, falam para eles se arrependam, venham para cá que tem um lugar para vocês, eu vou para o meu Pai, vou preparar morada para vocês, tenham bom ânimo que eu venci o mundo. Ó, tudo isso é para nós. E ainda as bênçãos de Abraão, porque aqueles que estão em Cristo são descendentes conforme a promessa e co-herdeiros dessas promessas de Abraão, né, junto com os judeus. Tá? Então por isso que o Antigo Testamento, no que ele tem de bênçãos, assim, a gente pode estar reivindicando por causa dessa palavra que nos garante isso, né? Então, o que essa palavra diz para nós, assim, se vocês pegarem e colocarem evangelho, o que é falado de evangelho no Novo Testamento é uma enormidade. Mas eu acho que o que a gente precisa gravar é isso. Evangelho é boa nova, boa novidade, né? Então, se a gente se converte, a gente está vivendo em Cristo, a gente tem que viver essa boa novidade, tá? E a gente tem que ir progredindo de forma linear, não se enganando, fazendo as coisas certas, semeando para colher, porque não adianta o sujeito se converter e querer colher uma plantinha lá com soja se ele não for e ele não plantar o soja, tá? Isso não é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Deus colabora para nós. Deus dá o crescimento para a planta, né, e a frutificação dela, mas quem tem que ir lá arar a terra e plantar e cuidar da plantinha somos nós, tá? Essa é a nossa parte. Mas o Evangelho, ele precisa e ele traz novidade de vida para nós, para as nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos trabalhos, para os nossos negócios. O Evangelho nos capacita a fazer as coisas com mais capricho. O Evangelho nos capacita a ser honestos. O Evangelho nos capacita a não mentir. O Evangelho nos capacita a cada dia a ter empatia pelo próximo. E é aquilo que eu falo, o Evangelho tem que funcionar na sua vida, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus filhos. E daí, a partir daí, você pode transbordar a bênção do Evangelho para mais pessoas, tá? Porque também não me parece coerente, e nem que seja vontade de Deus, que a pessoa abençoe ou tente abençoar tantos de fora e destrua a sua casa. Sabem que teve um pastor que nos visitou lá em 1999, 2000, por aí, numa época que a gente estava bem no deserto. E
eu estava muito animado assim com a palavra de Deus, com esse negócio do evangelho, e ele falou para mim, eu nunca entendi isso aí bem direito, assim, até que passou um tempo e eu comecei a perceber que era uma palavra de Deus para mim. Ele falou assim: ó, irmão, lá em São Paulo eu tenho um irmão que estava muito animado e saiu pregar a palavra de Deus para fora e caiu a tenda dele. Ponto. Ele falou isso para mim, né? E eu comecei a lembrar muito aquela palavra, depois começou a bater muito na minha cabeça assim, e eu falei, puxa, isso é uma grande verdade. O evangelho tem que funcionar primeiro na minha casa. Não adianta eu ser bom para os outros, tá? E os meus filhos passarem necessidade, minha mulher passar necessidade material, afetiva, de segurança, né? Qual é a minha parte? Não, basicamente a minha parte era levar sustento para casa, era ir fechar as portas de noite, se tinha um barulho era eu que tinha que levantar para ver o que estava acontecendo, resolver os negócios da casa e tal, a parte do homem. Tá? Então, essa parte eu procurei fazer, ensinar oração, orar muito com a minha mulher, com os meus filhos, né? E dar exemplo para eles, né? De algumas coisas. Eu não tenho muitas virtudes, mas alguma coisa eu posso dar de exemplo, assim, do que eu passei. Eu falo para eles, assim, que o que eu fiz de certo eles podem seguir. Se eles tiverem um caminho melhor, amém, que sigam esse. Mas o que eu fiz de errado eu também conto para eles não seguirem, isso nós já falamos aqui, né? E esse é o jeito assim, transparente de lidar com as coisas em casa. Graças a Deus isso tem funcionado, porque as coisas vão bem na minha casa. Eu estou muito satisfeito sim, com o jeito que as coisas andam na minha casa, né? E comigo também, tá? Eu tenho um longo caminho para melhorar, mas olhando para trás também eu vejo que eu já percorri um bom caminho. E isso é que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. Leiam esses versículos, procurem mais o que significa o evangelho, porque que ele é uma boa nova, né? Porque quando Jesus entra na sua casa, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. E ele entra, a palavra diz assim, que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, né? Então, se você abre a porta do teu coração, Jesus vem. Ele é cavalheiro, ele não arromba, mas se você convida e deixa ele entrar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, se você faz o correto, se você tenta, se você busca a presença dele, se você ora, né? Ele vem, porque com todos os nossos defeitos, ele tem misericórdia das nossas vidas e ele diz, está me buscando. Veja, meu filho gosta de estar junto comigo, né? Atrapalhadinho, mas gosta de estar junto comigo. E ele vem e faz morada na gente. E ele vai nos fazendo progredir. E esse é o verdadeiro evangelho, né? É o evangelho que funciona na minha vida, funciona na sua vida, nas nossas famílias. E eu creio que é isso que a gente deseja, né? A gente deseja ir bem e a gente deseja o bem, primeiramente das nossas mulheres, ou no caso dos maridos, dos nossos filhos e dos nossos netos e dos nossos bisnetos, né? A gente deixar uma herança legal para eles nesse sentido. Então eu quero encorajar você a entender o evangelho de Jesus Cristo, a buscar a presença de Jesus a cada dia. Não sei qual é a situação da sua vida hoje, né? Mas se a minha estava bem atrapalhada e Deus mudou e eu posso testemunhar para vocês que hoje eu estou bastante feliz, não perfeito. Esqueçam isso. Não existe perfeição e eu cada dia tenho uma luta diferente em todas as áreas, nós já falamos sobre isso, mas estou feliz com o meu progresso e pretendo até o último dia da minha vida eu estar progredindo ainda, tá? Nada de parar. Mas isso é o que eu queria que vocês buscassem sempre, tá? Buscassem estar orando, buscassem a presença de Deus e tivessem a certeza de que isso vai trazer uma boa novidade para a vida de todos vocês e de todos nós. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa, tá? É por aí.